Muito bem, estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. E hoje estamos recebendo aqui nos estúdios a psiquiatra Olicélia Poncioni. Bom dia, Olicélia, bem-vinda. Bom dia Paulo, bom dia Vinícius, bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer muito grande estar aqui. Eu quero agradecer ao convite, principalmente da Priscila, que fez esse convite nessa semana que está todo mundo falando aí do Dia Internacional da Mulher, né? Então... estamos na Semana da Mulher. Semana da Mulher. Né? Que na verdade é todo dia, né? Sim. Só comemorativo. É verdade, todo dia Dia da Mulher disso aqui no dia 8. Pois é, se todas as intenções se tornassem realidade, né? No decorrer do ano, a vida era mais fácil, né? Não? Bem mais. Bom, vamos lá, né? O nosso tema aqui hoje é dependência psicológica de mulheres agredidas. É muito grande. O número de ainda, né? Quando a gente fala de dependência emocional, estamos tirando a parte financeira, né? Estamos tirando a dependência financeira. Quando são os dois, aí acho que talvez seja mais uma situação complicado. um pouco pior ainda. Estamos falando só da dependência emocional. Coisa meio parecida com a síndrome de Estocolmo, assim, mas... Exatamente. É bem mais comum do que a gente imagina, porque às vezes vem de forma velada, né? Parece ser aquele cuidado que o parceiro exerce sobre a parceira. Então, muitas vezes as mulheres não reconhecem essa dependência. Há uma fase até de negação, parece que o parceiro está cuidando de certa forma, cuidando tanto do ponto de vista emocional e pode entrar o financeiro, por exemplo. Às vezes vem fala sutil, tipo assim, você é linda, você não precisa colocar essa roupa. Entendeu? E ela acha que é um cuidado. Olhando de fora, né? Fica até... Se não fosse tão trágico, seria engraçado, né? Ele cuida de mim, ele cuida dos meus hematomas que ele causou. Né? Assim, existem várias formas, né, da violência ali, que essa dependente emocional acaba, é claro, vítima de violência, né, porque ela fica nessa dependência. Então a violência que a gente verifica é a violência psicológica, que é essa aí do cuidado. A violência física, que é clara, todo mundo vê, né, essa violência psicológica é mais velada lá, a gente não... principalmente as pessoas que estão ao redor, elas acabam não vendo isso aí, porque a própria parceira, ela dá um jeito de amenizar. Não, mas ele cuida bem das crianças, ele supre bem o lar, enfim, as pessoas que estão ao redor... Estava nervoso. Não, foi assim, ele bebeu, às vezes ele bebe, ele fica meio nervoso, né? E a gente vê muito. Eu trabalho na rede pública, na rede privada, né? Eu tô há 29 anos na rede pública, aposentando já. E atualmente eu tô num lugar assim que, na verdade, tem me exercido bastante prazer em trabalhar lá. Não, claro, pela condição do trabalho, mas pela forma de trabalho, que é o HMC. Lá eu tô a gente está lá, tem um espaço de acolhimento da mulher vítima de violência doméstica no HMC, né? E isso aí traz bastante prazer para a gente em ajudar essas pessoas a resolverem essas situações. Então lá a gente tem um espaço dedicado à mulher e é onde a gente mais vê, porque grande parte delas chegam às vezes espancadas, apanhadas no pronto-socorro, negam, né? Eu tive caso lá no HMC de uma paciente queimada que o parceiro queimou, e a gente atendendo lá no CTQ, e ela negava, visivelmente foi ele, porque as marcas que escorreu o álcool e o fogo no corpo dela, ela estava deitada, dormindo, de barriga para cima, e a forma como escorreu no corpo, então não foi ela que se jogou, porque ela de pé ia escorrer de uma forma. E a família veio dizendo do relacionamento abusivo com um parceiro mais jovem, e a gente acaba vendo muito isso aí, e as mulheres negando, elas negam muito. Não foi ele, a gente bebeu, não fui eu que fiz, essa daí particularmente negava. E ela estava muito chateada, muito triste, eu fui chamada para atendê-la por conta da depressão, né, que tem muito lá no CTQ, e pela falta do parceiro, ele não veio visitá-la. É do interior, entendeu? Então, além de todo esse sofrimento que ela estava passando, ainda aquele sofrimento emocional dele ter abandonado. Ele queimou, pôs fogo, queria matar, ele mandou mensagem pelo WhatsApp que ele ia matar ela. E ela negando, ela negou para todo mundo, para a polícia, para todo mundo. Quando a gente... agora é pergunta, né? Uhum. Quando você tem casais com idades diferentes, quando normalmente, e se é normalmente, o homem é o bem mais velho,
a possibilidade dele se tornar violento é maior, inclusive, até porque é bem mais velho, Ciúme, tem né? outros, ciúme, etc e tal. Quando é ao contrário, esse caso, inclusive, que você acabou de citar, você vê justamente ao contrário, né? A pessoa mais velha que é a mais paciente e que aceita tudo, no caso, quando é mulher, aceita tudo, até isso, do seu par, no caso ímpar, né? Porque é só de um lado aí, é só de um lado aí o afeto, pelo que a gente está vendo. Isso dá para se dizer que, em grande maioria, funciona assim, dos casos apresentados, claro. Então, porque assim, o que nós somos, né, hoje? Nós somos o reflexo daquilo que a gente vivenciou. Então, esses relacionamentos, muitas vezes, assim como você disse, com essas idades diferentes, às vezes, quando a gente vai atender o paciente, a gente vê que muitas vezes elas tiveram muitos problemas na infância. Essas mulheres que buscam homens mais velhos, grande parte delas tiveram falta de um pai, estão buscando, na verdade, a figura de uma pessoa para suprir a sua necessidade, e o contrário é verdadeiro. Muitas vezes o rapaz mais jovem está com uma mulher bem mais velha, que era o caso, ele 20 e poucos anos, ela aproximadamente quase 60, né? Estava buscando quem ali? Uma parceira? Não, uma mãe, provavelmente, né? E o conflito dele é com a mãe, então provavelmente isso aí geralmente acaba refletindo aquele problema da infância. O problema dele era com a mãe. E ele buscou uma mãe para se relacionar. É uma espécie de se vingar pela dependência financeira que ele tem dela, da vida dele que está passando, e ele está vendo que está passando, mas ele está ali preso a alguém que ele nem quer, mas a vontade dele... E vingar também, às vezes, alguma coisa do passado, né? Porque o que ele sofreu na infância, o que ela sofreu, né, lá no início? O abandono, né, a falta de amor, as carências afetivas, tudo isso é projetado num relacionamento. Quando esses relacionamentos vêm doentios da nossa infância, a gente acaba buscando parceiros parecidos, né? O pai, por exemplo, pai alcoólatra. Geralmente a mulher casa com um homem alcoólatra. Isso é impressionante, mas é verdade. A gente busca ou aquilo que é muito parecido ou que é totalmente contra. Ela tem uma aversão ao álcool, a pessoa não pode nem tocar, ou ela busca um alcoólatra, ela busca aquela figura que ela conhece, que é quem, entre aspas, protegia, e que na verdade não protegia, né? E ela não vai ser protegida novamente. Os filhos que saem de casa porque não aguentam ver o pai batendo na mãe, quando casam... Fazem. Vinícius. É verdade. Bom dia, Alicéia, né? É um prazer muito Dia. grande poder te receber. Obrigado, né, pela aceitação do convite. Obrigada a você. Pelo tema também muito relevante. Realmente, porque são relações estruturantes, né? Relação com pai e mãe, né? O próprio Freud vai muito nessa linha da psicanálise, né? A relação com a mãe é a mãe de todas as relações, né? Você quer entender a sua relação com tudo, né? Você tem que olhar a relação com a mãe, É o né? nosso primeiro lugar, o nosso primeiro ambiente, né? O útero materno. Então, tudo que a mãe sente durante a gravidez, tudo isso influencia nas nossas escolhas do futuro, porque a gente sabe, que os estudos mostram que a partir da 22ª semana, 20ª semana de vida intrauterina, a gente já está gravando tudo, todas as informações, tudo que a mãe sente, tudo que a mãe passa, está passando para o filho, né? Então, por isso que existe essa relação muito grande aí com a mãe é a culpada de tudo, na verdade, entre aspas, né? Na psicologia freudiana, na psicanálise, Freud, né? Então a gente vê muitas mulheres no consultório reclamando disso. Mas a culpa é da mãe. É o nosso primeiro lar, né? Então é lá que a gente está, é o acolhimento, é o nascimento, é a forma de parto. Tudo isso vai formar a nossa capacidade, inclusive de resiliência, de resolver os problemas mesmo, né? Como foi a gravidez? Eu sempre começo a minha anamnese perguntando da gravidez, né? Você sabe como foi a gravidez, como você foi gerada? Foi uma pessoa desejada? Foi uma gravidez programada? Ah, não, minha mãe engravidou, meu pai sumiu, enfim, aí pronto. Ali já começou o problema. É verdade. Assim, eu aprendi até esses dias, né, que tem a síndrome do útero vazio, né, também, nem em psicanálise, né? Quem assim, teve problemas durante a gravidez, né, ou até tentativa de aborto, né, homens muitas vezes se sentiram expulsos, né, e tem uma tendência até a ter várias relações, né, poligamia ou terem várias relações, porque buscam vários úteros, né, tem essa tendência, né, como eles se sentiram expulsos do útero da mãe, né, eles buscam vários úteros, né, tem isso por também. Isso que está provado que a gente tem essa informação gravada, né.
Isso que eu quero te perguntar, mas você é psiquiatra, médica, Sim. né? Como que é a questão realmente de distúrbios, né? Porque tem todo um aspecto que é sociológico, né? Como é que as pessoas naturalizam isso, né? Alguém jogou álcool nela, ela, não fui eu, né? Não foi ele, eu mesmo me queimei, né? Tem todo um componente que é sociológico nisso, mas o que realmente é doentio, é patológico, é psiquiátrico, né? Pelo que você acompanha lá na tua prática clínica lá, Odisseia. Tudo, né? Esse relacionamento todo, assim, essa aceitação, porque é um conjunto de fatores, na verdade, né? Quando a gente vê um lar assim, a gente e é o que a gente mais vê, né? Porque eu só recebo paciente assim, ninguém vem no meu consultório de um lar estruturado, né? Todo mundo que vem, você pode buscar a história ali que tá, mas a gente vê muito assim, a dependência emocional mesmo, né? O comportamento, muitas vezes, do homem, ele tem aquele comportamento que parece ser bonzinho, mas no fundo ele tem um fundo de narcisismo, até de psicopata, né? Ela tá sob meu controle. Então, o patológico ali é quando a pessoa vê o sofrimento mesmo, que ela reconhece que tá diminuindo, tá minando, não tá conseguindo, ela vai perdendo a própria identidade, então ela começa a apresentar, com certeza, depressão, tristeza, vai ficando afastada, sofre críticas, às vezes brincadeiras abusivas mesmo, assim, o marido faz uma piadinha e continua fazendo, isso vai minando, vai diminuindo a autoestima e ela diminui, aí ela perde, não tem autocontrole, não tem autoconhecimento, então ela vem de um espaço onde ela foi cerceada, não deixou ela desenvolver um autocontrole dos sentimentos. E para ela, às vezes, desde a infância, foi colocado ali que a mulher nasceu para isso. Então, acaba desenvolvendo muita ansiedade, porque todo mundo que sofre pressão, que sofre, por exemplo, filhos de pai alcoólatra, só para fazer um paralelo. Quando você tem um pai alcoólatra, aquele que era para te proteger, ele é o que agride. Então a criança cresce naquele lar, ela cresce. Toda vez que é para o pai chegar, ela já sabe que a confusão está chegando, porque o pai vai chegar bêbado, vai brigar. Enfim, ela vai desenvolvendo uma ansiedade. Tem pacientes que apresentam. Final do dia, ele passa mal por crises de ansiedade e pânico. Quando a gente vai estudar a história, porque o pai chegava no final do dia bêbado, né? Então isso aí vai se caracterizando no relacionamento também. A mulher vai desenvolvendo uma ansiedade, pânico, para eu comprar, para eu fazer minha unha, eu vou ter que pegar um dinheiro, mas aí já vem falar, mas para que você quer esse dinheiro? O que você vai fazer com isso? Não, você não precisa, sua unha tá bonita. Então ela já vai começando a gerar essas ansiedades, essas dependências, tristeza, choro, isolamento, vai afastando das pessoas, porque não tem porquê. E às vezes é porque não tem porquê ela se relacionar com outras pessoas, se aquele relacionamento, entre aspas, está satisfatório. E ele também vai minando, o marido começa a falar mal, inclusive, dos amigos, das pessoas com quem ela se relaciona. Você não precisa, por que você vai sair com ela? Fulana é uma pessoa que não é bem vista. Então ele começa a cercear. Isso vai colocando ela para dentro de casa e muitas vezes a gente recebe as mulheres extremamente depressivas, ideação suicida, tentativa de suicídio, né? Eu já peguei paciente assim que acha que a única solução para ela ali, não dá para sair do relacionamento. Tem os filhos, tem a família que julga. A família não aceita, a família julga esse comportamento dessa separação, né? E ela vai ficando presa naquele mundo ali. E a gente fala as mulheres, mas existem... O contrário também é verdadeiro. Tem homens presos em relacionamentos doentios. Ia perguntar agora, ia fazer o papel do advogado do diabo agora. Porque, tudo bem, estamos na Semana da Mulher, etc e tal, e o objetivo aqui até da sua presença e do debate que a gente está tendo aqui durante toda a semana é esse, é a mulher. Mas como estamos falando de relacionamento humano, né? Entre os homens tem sempre esse é um comandado, é a mulher que manda nele, ela faz o que quer. E muitas vezes é verdade, sim. E a pessoa é oprimida mesmo. Exatamente. Eu fiquei sabendo, assim, por cima, um profissional que presta serviço, muito difícil de combinar um horário, um período e ele fazer. Mas como a contratação não era feita direta por mim, era por quem eu conhecia, eu reclamei, eu falei, olha, não dá. Ele falou, seu Paulo, me chamou, ele falou, seu Paulo, eu vou lhe contar uma coisa. Esse homem está num relacionamento abusivo. A mulher dele bate nele todo dia. E olha só como eu estou falando, como é preconceito mesmo, até ri aqui quando bate nele todo dia. Quer dizer, bater numa mulher é feio, né? A gente tem um olhar, porque ela é mais frágil, né? Quando o homem apanha, a gente leva para esse lado, mas, né? Não tem essa dimensão
de abuso como a gente tem quando a mulher está sendo abusada? Lógico que é um número muito menor. Ou não. Ou não? Falemos mais sobre isso. Não, talvez assim seja, o homem tenha mais vergonha de se expor, mas a gente vê muitos relacionamentos onde a mulher é boazinha, mas ela é autoritária, né? Aquela história de que o homem é o pescoço e a mulher é a cabeça, né? Ela vira ele para onde ela quer. Isso aí é uma forma de abuso, enfim. Né? Desde que não seja consentido, mas a gente vê grande parte mesmo de relacionamentos onde os homens são vítimas, né? As mulheres também não são assim tão boazinhas. É que a gente está falando mais da Semana da Mulher, mas a mulher também traz, até pela sobrecarga de trabalho, de tudo, de estresse, no fim acaba sobrando para o homem, mas a gente tem um grande número de homens aí onde as mulheres dominam, homens que fazem tudo pelas suas mulheres e tem uma dependência emocional muito grande, não consegue sair daquele relacionamento abusivo, né? Eu tenho perto de mim, assim, na família mesmo, a gente observa e fala, meu Deus, como que isso acontece? Como que ele permite? E quando ele é profissional fica pior, né? Pior, né? Porque você olha, você já começa, todo mundo que a gente olha, a gente já faz diagnóstico, né? Quando te apresenta uma candidata a cunhada, você fala, meu irmão... Não, já está cunhado todas elas, né? Já estão todos. Já casaram. E entre os amigos, falam, não, esse aí só gosta de mulher braba. Porque tem gente que tem dependência disso também. Né? A mãe, né? Foi criado com uma mãe brava. Com uma mãe que o dominava, etc e tal. E ele sente, se não tiver alguém para fazer esse papel, não serve para ele. Exatamente, porque assim, como ele foi criado com esta mulher brava aí, esse lar dessa forma, é o que ele conhece. Então ele não conhece o outro lado, ele não sabe o que é ter um lar tranquilo. Então para ele o normal é aquilo, é aquela mãe que domina, que manda, que é a matriarca, né? E ele acaba buscando o mesmo perfil nas mulheres. Então a gente está falando aqui de mulheres, mas assim, essa dependência emocional a gente pode falar até de adolescentes, crianças mesmo, que os pais não permitem, não deixam, cerceiam, acabam cuidando e muito controle, né? Então toda pessoa que é muito controlada é uma forma de abuso. Já temos aqui uma participação de alguém que disse o seguinte: meu marido não pode ouvir essa entrevista. Precisa. Aí ela ri aqui e fala, é brincadeira. Essa entrevista é maravilhosa, é o que ela está dizendo aqui. Sim, obrigada. A gente agradece aqui, Vinícius. Então. Só, Vinícius, só me permita aqui, tem um fato acontecendo nesse momento, que é coisa de trânsito, etc. Mas a gente sempre presta esse tipo de serviço, né? Tem uma colisão entre uma moto, tem até aqui, uma moto Titan azul. Quem está informando é a CEMOB pra gente, tá? Vou dar a placa aqui. Não vou fazer isso. De repente tem alguém que conhece, tá em casa, vai ficar preocupado. E um Hyundai, o condutor da moto já está conduzido ao hospital pelo SAMU. Não há uma viatura disponível da CEMOB para esse atendimento agora. Lá, a CEMOB está informando que assim que tiver vai ser direcionado. E uma outra ouvinte nossa aqui dizendo que tem um acidente lá próximo do Carumbé, que já chegou o SAMU lá, enfim, e que o trânsito está lento. Pois não, Vinícius. Ótimo. Então, o tratamento, né? Quer dizer, o psiquiatra em geral é intervenção medicamentosa, né? Quer dizer, tem que entrar com remédio em situações críticas, né? Mas tem que ser aliada à psicoterapia, né? Então, como é que é a tua prática lá? Você realmente vê a evolução? Você acompanha pacientes e percebe uma evolução de quando a pessoa chega até você e até um momento em que você dá alta para ela? Como é que é isso lá? Sim, tem. É uma das coisas que os pacientes sempre perguntam quando eles chegam para a gente. Mas eu vou tomar esse remédio para sempre? Eu vou ficar dependente dessa medicação? Não. A própria literatura médica fala, né? O tratamento é farmacológico e psicoterápico, porque vem da nossa raiz, da nossa história. Se a gente não tratar a causa do problema, a pessoa não vai conseguir sair do medicamento, porque o mundo não vai parar, as coisas vão continuar acontecendo e a pessoa tem que ter esse autoconhecimento para ela saber lidar com os problemas e para não voltar novamente para um transtorno, digamos assim, uma depressão, uma recaída, né? Então, eu trabalho associado à psicoterapia, é o que eu acredito, é o que eu aprendi na faculdade e às vezes eu até falo para os pacientes, eles vêm falar, olha, meu psicólogo falou que eu não posso tomar remédio de jeito nenhum, que nada, nem para eu vir aqui, eu vim escondido do psicólogo. Fuja desse
esse psicólogo, meu amigo, porque o tratamento é associado. E o contrário também, a gente vê muitos psiquiatras, muitos colegas, muitas pessoas e até o próprio paciente resistente à psicoterapia. Eu vou pagar para ele me ouvir, para eu ficar só conversando? Sim, você vai pagar para você se conhecer, para você falar de você, né? Ontem, por exemplo, eu atendi uma paciente no consultório. Ela não sabia falar dela, ela não sabia quem é ela. Eu perguntei várias vezes, mas como você é? Como é seu humor? Como... Ela falava, pois é, eu não sei quem eu sou, meu marido é assim, 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 assim. Meu filho é assim. Tá, mas e você? Então, o meu filho é parecido comigo, o meu filho é assim, assim. Então, como que é o seu filho? Pra chegar nela, né? Então, e você tem alguém na família? Olha, meu pai, eu sou muito parecida com meu pai, mas e você? Como você é? Então, assim, eu fiquei lá uns 40 minutos tentando fazer ela olhar pra ela. E quando ela olhou, ela chorou muito. Isso é muito comum, Luciana, se você me permite. Tem psicólogos, né, que tem esse método, né? Quem é a pessoa mais importante para você? A pessoa fala, meu filho, tá. Mas e você, né? A pessoa mais importante para você. Eu costumo assim, não é egoísmo. No consultório, às vezes, eu desenho, entendeu? Porque às vezes a pessoa precisa ver desenhado. Então, eu faço um esqueminha lá, assim, que eu coloco. Para quem acredita, quem é a pessoa mais importante do universo? Deus. Claro, ele criou todas as coisas. Tá, abaixo de Deus. Quem é a pessoa mais importante? Eu. Aí a pessoa já olha para mim e fala, eu sou a pessoa mais importante. Mas não sou eu quem estou falando isso. A própria Bíblia diz, né? Amar ao próximo como... Mas no Brasil não é o STF. A ti mesmo, né? Então, assim, qual é a segunda pessoa mais importante? Quando você vai colocando essa hierarquia, então, se você tiver bem com você mesma, bem com um ser superior, com o seu espiritual, com a sua saúde mental, espiritual, física, aí dali para baixo vem os outros. Então, quem é a segunda pessoa mais importante para quem é casado? O cônjuge, né? Claro, depois veio o meu casamento, porque depois do meu casamento, se eu estiver bem com o meu relacionamento com o meu marido, consequentemente, eu vou conseguir ter uma boa educação, um bom relacionamento, eu vou estar bem com os meus filhos. Na terceira pergunta, ficou um monte de gente fora. Ficou. Aí vem a família, né? Porque quando você vê assim, a segunda pessoa mais importante, então vem Deus, o cônjuge. Aí vem a família. Mas a Bíblia diz isso, deixar pai e mãe, não é? E seguir, então assim... Mas essa história da minha família já dá problema. É problema, então a família está lá, filho, família, pai, mãe... Os dois, onde é que vão passar o Natal? É na casa da minha mãe ou da sua, né? Aí vem, porque a sua família é aquela. Não, a sua família é a que você tem aqui, que você formou. O resto são outras duas famílias originárias. Mas, né, isso não é muito bem compreendido. A gente está no final aqui e a conversa está excelente. Eu quero fazer uma pergunta... Agora, para vocês, né? Você falou aí de um problema que tem, que é o psicólogo e o psiquiatra. Né? Sim. Quem tem esse entendimento sobre a psique humana, todo mundo imagina que é a pessoa mais equilibrada do mundo e que sabe tudo e está resolvido. Né? Eu já sei a pergunta. Até porque, quando você trata alguém, você conhece o tratamento. Ora, bolas. Vocês são absolutamente resolvidos e está tudo beleza o tempo todo. Ou de vez em quando vocês precisam um do outro aí? Você já ouviu falar que de médico e louco cada um tem um pouco? Então, assim, na verdade, brincadeira, né? Mas assim, na verdade... Às vezes vem tudo na mesma pessoa. Exato. Então, assim, até na receita, até pela facilidade. Até na receita de medicamentos, né? Olha para a Covid. Até para facilidade de automedicar, de tomar medicamento, né? Mas assim, a gente para estar ali, para tratar o psicólogo, o psiquiatra, ele precisa ser tratado. Senão, cada paciente que chegar na minha frente, eu vou desabar junto com ele, porque existe essa projeção pela psicanálise, né? Então, quando o outro está falando, eu posso começar a me projetar e, de repente, a dor dele é a mesma minha e como é que eu vou tratar? Então, para eu estar ali, eu preciso passar por um tratamento psicológico. A gente faz o certo, nem todos fazem, né? Mas o ideal é eu ir buscar minhas dores, meus sofrimentos, que todos nós temos uma história. Eu sou filha de pais separados desde os 12 anos de idade, então toda essa questão que todo mundo vivenciou, a gente também vivenciou, mas a gente tem que tratar essa história para eu conseguir tratar o outro, né? E, claro, a gente não é totalmente equilibrado, a gente é ser humano também, a gente tem os problemas, chega em casa, você tem filho, tem marido, tem cachorro, tem mãe, tem compra do supermercado, e tem tudo que tem que fazer no dia a dia, que acaba deixando o psiquiatra um pouquinho mais louco, né? Porque ouve tudo de todo mundo e chega em casa e ainda tem mais uma série de problemas para resolver. Mas assim, a grande maioria tem problema sim.
né? A gente não é a pessoa mais certinha do mundo, não. Então, até quando eu fui fazer psiquiatria, teve um colega médico que falou para mim, ele me encontrou no voo. Eu estava vindo de São Paulo e um dos donos do São Mateus, ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, estou fazendo psiquiatria em São Paulo. Ele falou, nossa, eu sempre acreditei que você tinha cara de psiquiatra. Você sempre foi louca? Por aí já foi a definição, né? Mas a gente tem que ter essa confiança, né? Evidentemente, no profissional. Porque a gente está tratado também. Sim. E bom saber que vocês são humanos também. Somos. Que precisam um dos outros às vezes. Eu vi num filme um dia desse uma situação em que a psicóloga não estava interrompendo, e não aguentava mais o paciente. O paciente criou uma dependência. Existe, né? Cria uma dependência ali. Do psicólogo. Né? E ela estava ali empurrando. Ele falou, não, você está curado, já você não tem mais nada, vai embora. Por que você não faz isso? Vai tirar umas férias, etc e tal. Mas era para se afastar. Há quem diga que se você chegar para um psicólogo e perguntar, eu acho que eu estou com um problema. Ele fala, tô. Você está realmente. Passe lá, são 10 sessões. No mínimo. Mas respondendo uma das perguntas do Vinícius aí, que eu acho que ficou sem responder, a gente dá alta, Vinícius, tá? O paciente melhora, recupera, eu vejo muita alta. Era essa, na verdade, né? Então, assim, a gente faz o tratamento associado medicamento com psicoterapia, transtorno de ansiedade a gente dá alta, depressão a gente consegue dar alta. Então, assim, pacientes que não têm alta são aquelas doenças crônicas, incuráveis, esquizofrenia, ou paciente bipolar que tem que fazer um uso contínuo, que não dá para deixar a medicação. Mas eu tenho muitos pacientes de alta mesmo que estiveram no meu consultório. Eu falei, olha, você está de alta, não precisa mais vir aqui. Desde que ele faça o que a gente orienta, o tratamento correto, o período certo de uso de medicação, as visitas periódicas ao consultório, o acompanhamento, ele esteja disposto a tratar o lado emocional, porque não adianta mandar o paciente para o psicólogo se ele não quer, se ele não quer falar de si, se ele não está disposto a falar, a tratar o lado emocional. Eu não gosto de psicólogo, então eu não vou conseguir. Eu falo, olha, infelizmente nós vamos tomar o remédio, você vai melhorar, mas como você não quer tratar a raiz do problema, a origem do seu problema, fica difícil, porque quando as coisas acontecerem, a sua resposta vai ser exatamente a mesma, né? Bom, a gente tem que encerrar essa sessão. 8 horas em ponto já. Agradecer bastante a Auricélia Poncioni, que é psiquiatra, que esteve conosco aqui, que disponibilizou seu tempo para essa entrevista muito boa mesmo. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço e eu quero deixar aqui uma mensagem para as pessoas que reconhecerem essas formas de abuso, de dependência, para buscar ajuda. Busque ajuda com psicólogo, com psiquiatra. A gente tem o espaço de acolhimento da mulher, que é gratuito. Eu trabalho lá, eu sou psiquiatra, então lá elas têm atendimento psicológico, assistente social, tem um atendimento. O trabalho vai ficar prejudicado agora com essa intervenção, não? Pois é. Da primeira ficou? Não ficou. Então tá bom. Tomara que não. A ideia é essa, que não fique. Não ficou prejudicado. Teve intervenção, mas tudo continuou funcionando. Se vier novamente... Onde? No HMC. Mas elas podem procurar. Todos os dias? 24 horas, lá é plantão. A psicóloga fica lá de plantão, a equipe fica de plantão, né? É 24 horas o atendimento, ela pode buscar o espaço. Tem telefone que pode ligar, 3318-4818, né? E depois vocês podem colocar esses telefones aí. O 99304-6518 é o telefone do espaço. Aí são pacientes que são encaminhados. Eu sei que está acabando o tempo rapidinho, só para deixar essa informação. É importante. São pacientes encaminhados da Delegacia da Mulher, do CRAS, do CREAS, do Núcleo de Defesa da Mulher, Casa de Amparo, redes. Então o médico ou a pessoa identificou, oferece para ela, olha, tem esse trabalho. O que mais manda para nós é a Delegacia da Mulher, claro, né? Porque já é o fim da linha, mas a gente tem da Casa de Amparo, então é porta aberta, a pessoa pode chegar lá e procurar atendimento, ajuda. E é um lugar onde eles acham o psiquiatra para atender, porque se você for marcar uma consulta hoje, por exemplo, num consultório particular ou na rede pública, e lá nós estamos à disposição. Eu não fico de plantão 24 horas, o meu é agenda. Sim. Mas as meninas estão lá, elas vão fazendo o acolhimento e elas vão agendando os pacientes que mais precisam. Então é deixar esse espaço aí para as mulheres que reconhecerem e que verem, né? E depois de lá fazer uma denúncia, alguma coisa nesse sentido. Agradeço muito o espaço que vocês deram aqui. A gente que agradece. Obrigação nossa aqui em prestar esse serviço. Vinícius,